Só um instantinho. Não sei se todos estão conseguindo ver. Sim, deu certo. Tá ok, então, nesse momento, eu e a Sandra iremos apresentar sobre o referencial teórico. Para o desenvolvimento do referencial teórico, é muito importante que tenha-se a leitura de diversos artigos e livros sobre o assunto do interesse ou então sobre o assunto proposto pelo orientador. Após essas leituras, pelo autor Creswell, acho que é assim que pronuncia, recomenda-se pelo menos 50 documentos, 50 artigos, títulos, para que se tenha um conhecimento amplo do assunto, e assim poder desenvolver o título. Nesse título, você vai já colocar, você pode utilizar a frase, meu estudo é sobre, e completar para dizer que esse dali é o seu título, um dos métodos que o Creswell citou no livro. A questão de estudo também é muito importante no referencial teórico, que daí você vai explanar tudo o que vai ser estudado no referencial. Determina se o assunto pode ou deve ser estudado. No referencial, você vai colocar lá, diferenciando se o assunto ele deve ser ou se ele pode. Ele pode ser estudado se tiver pessoas que serão impactadas ou pessoas que tenham interesse no seu estudo. E ele deve ser estudado se tiver uma inovação científica, se for algo diferente dos estudos que já estão propostos no meio acadêmico ou então nas revistas. E também o estudo deve ser abrangente, ele deve, como o professor já havia citado, ele deve ter um público amplo, não referenciar somente a uma cidade, e sim, talvez ao estado, ao país, ao planeta em si, todos os países ao redor, a América, vamos supor, que tem um público abrangente. Então, vamos falar da revisão da literatura. Para Creswell, relaciona um estudo ao diálogo maior e contínuo na literatura, preenchendo lacunas e ampliando estudos anteriores. Então, já falamos disso, né? Situar o nosso problema, a nossa pesquisa dentro do que já tem escrito e colaborar, como o professor já falou, colocar mais um tijolinho, né? Então, contribuir na construção de determinado tema. Ele envolve revisar as principais ideias e pesquisas relacionadas à área de interesse que você escolheu. E também a revisão ela vai dar credibilidade ao teu trabalho, mostrando o que você conhece da área escolhida. E além de auxiliar no desenvolvimento de argumentos para a sua pesquisa. E, voltando ainda, uma revisão da literatura significa localizar e resumir os estudos sobre um tópico. Então, como o autor ele fala que ele dá dicas de como você faz esse resumo, onde buscar a informação para fazer esse resumo. Ele fala que na introdução você identifica o problema e o propósito do trabalho, né, que você está lendo, do artigo. E nos resultados você procura a passagem que o pesquisador trata, onde ele responde, trata a questão da hipótese da pesquisa. No início da pesquisa, recomenda-se definir algumas literaturas básicas e, com o auxílio do orientador e com o desenvolvimento do estudo, ir ampliando a revisão da literatura. Aqui o Creswell também sugere que se converse com o seu orientador ou com professores envolvidos para definir a literatura que vai ser tratada para o teu trabalho, né? Assim, se você vai fazer um artigo, você vai usar menos literaturas, vai ser abordada de forma abreviada, isso que eu quis dizer. E quando você vai fazer uma tese, uma dissertação, a sua literatura ela vai ter uma seção específica para isso.
Então, quando você começa um trabalho, você vai começar com poucas literaturas, em torno de umas 20, vamos dizer. Porém, 20, quando você vai desenvolver o trabalho, numa tese, numa dissertação, você pode passar de 20 páginas de referencial teórico até 60 páginas. Então, você vai descobrir, conforme o desenvolver do teu trabalho, que você pode buscar mais literaturas. Então, você começa com uma quantia reduzida e você vai ampliando essa literatura. No final de um estudo, a literatura é revisitada pelo pesquisador e é feita uma comparação entre os resultados da pesquisa e os resultados existentes na literatura. Então, você vai fazer o comparativo do que você leu com o que você desenvolveu, né? Como examinar uma literatura de acordo com a abordagem? Então, quando for qualitativa, a literatura ajuda a substanciar o problema de pesquisa, não restringindo os pontos de vista dos participantes. Irá ser incluída com maior frequência no final do que no início de um estudo. Ou seja, nessa abordagem, você vai focar no tópico da pesquisa. A tua literatura vai ser direcionada só para o que é essencial para a sua pesquisa. Já na quantitativa, a literatura não apenas ajuda a substanciar o problema, como sugere possíveis questões ou hipóteses que precisam ser tratadas, sendo a revisão da literatura encontrada em uma seção separada. Então, aqui você vai ter que, além do teu tópico, a sua revisão literária ela terá que abranger todas as variáveis que estão dentro da metodologia quantitativa. E nos métodos mistos, o uso da literatura vai depender do tipo de projeto e do peso atribuído aos aspectos quantitativos e qualitativos. Aqui já foi falado, então, que vai abordar os dois e você tem que mencionar nos dois quesitos, quanto quantitativo e quanto qualitativo. Razões para escrever uma revisão na literatura. Segundo Breeman, você vai aprender o que já é conhecido na área, vai ampliar, né, então, o teu conhecimento, vai aprender com os erros de outros pesquisadores, e com isso tentar evitar de não cometer os mesmos erros, lembrando que nem sempre uma pesquisa tem os resultados esperados. Desenvolver, identificar diferentes abordagens, no caso, então, teóricas e metodológicas, desenvolver uma estrutura analítica, ou seja, dividir por partes, né, para melhor gerenciar o desenvolvimento da tua pesquisa. E inclusão de variáveis não consideradas. Quando você começa um projeto, você, de repente, focou em uma variável, porém, com a revisão literária, você pode descobrir que você pode considerar outras variáveis, né? E isso também implica em sugerir mais perguntas de pesquisa, o que vai ampliar o seu estudo. E uma das razões também é interpretar as suas descobertas. É na revisão da literatura que você vai ter esse suporte de conclusão da sua pesquisa. Quando nós pesquisamos na literatura existente, que muitas vezes é recomendado pelo curso alguns livros para que sejam estudados, existem também os bancos de dados eletrônicos como a CAPES, Qualys, SPEL, Scopus, Web of Science e Google Scholar. Nesses bancos de dados eletrônicos é possível encontrar artigos recentemente publicados de forma livre, e em alguns é necessário que se tenha acesso pago. Também é necessário para a literatura, para o referencial teórico, os artigos científicos e livros clássicos. Nesses livros clássicos se enquadram bastante aqueles livros de teorias, ou então livros de coisas que não são mutáveis, não mudam com tanta facilidade no tempo.
A questão dos artigos científicos, busca-se sempre utilizar os artigos mais recentes, de preferência a 4 anos de publicação. E também deve-se manter sempre um registro eletrônico de tudo que você leu, seja salvo em seu computador ou então referenciando conforme for escrevendo e deixando lá nas referências onde você pode estar encontrando esses documentos. Aqui eu deixo um exemplo de como é feito um referencial teórico. Você dá um título, no caso, aqui foi colocado base teórica que dará sustentação ao problema a ser estudado, e depois você terá os subtítulos, que serão assuntos específicos no referencial teórico. Esse, por exemplo, você vai pegar, nessa etapa, você vai ir afunilando o seu estudo. Você começa com um público muito abrangente e vai indo do macro ao micro, conforme Creswell fala. No caso, nessa situação, cooperativas de crédito seriam o estudo principal, pegaria todo o cooperativismo de crédito, e depois iria começar a ficar mais específico, como governança cooperativa, e o último seria a diversidade de gênero, que no caso esse estudo ele buscaria verificar a diversidade, a influência da diversidade de gênero nas cooperativas de crédito. Então você começa pelo amplo, médio e depois o micro, mais específico. Sobre as citações, elas podem ser colocadas entre os parênteses, ou então também de forma citando o autor e colocando a escrita que o próprio autor colocou na sua publicação. Uma coisa muito importante é não usar plágio, pois o plágio ele pode ser identificado de diversas formas. Pela pessoa que está revisando, ou então por aplicativos que hoje já conseguem utilizar a inteligência artificial e verificar caso você tenha mudado pequenas palavras e sejam ainda similar ao texto original. Por isso, tente sempre utilizar no referencial teórico as suas palavras sobre o que determinado autor falou. E quando não for possível, usar o tipo de referência ali, como segundo Smith, e colocar o que o autor realmente falou. Seria isso para formular um referencial teórico. Isso. Ver um ponto aqui. Bem sucinto, professor. Que eu senti falta dos comentários do livro do Bierman. Deixa eu abrir. Eu falei do Bierman nas razões para escrever uma revisão da literatura. Isso, e daí além desse, do Bierman e do Creswell, nós também utilizamos o Kohler, Couto e o Hohendorf, que é do Manual de Produção Científica, um livro publicado também pela Penso. Fazer algumas considerações. Tá, pessoal? Então, assim, o referencial teórico, quando a gente vê de forma na graduação, né, ali passado por cima, enfim, muitos alunos interpretam, assimilam como só uma explicação ali do que é o tema, né, do que é o nosso objeto de análise, enfim, quando na verdade não, né? Nossa revisão da literatura, né, o referencial teórico, né, ele é a base aí da nossa pesquisa. Né? Então, assim, por mais que na apresentação da pesquisa ela seja feita, seja apresentada ali no segundo capítulo, né, o primeiro capítulo é a introdução, mas a gente só consegue construir uma introdução se a gente já conhece o tema. Se a gente já sabe que aquilo que nós estamos apontando é uma problemática dentro do que nós estamos propondo, né? E a gente só vai saber disso depois de realizar as leituras e assimilar esse conhecimento. Então, apesar de nos trabalhos estar no segundo capítulo, né, o conhecimento tem que ser prévio, senão não tem como se desenvolver, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é o quê? Nós, no referencial teórico,
né, na revisão da literatura, né, a gente o referencial teórico ele não é um livro didático, né? A gente não precisa recapitular todos os conceitos, explicar todos os elementos daquilo que nós estamos nos propondo. O que a gente precisa? A gente precisa deixar claro qual que é a nossa base, né? Então, por exemplo, se a gente está se utilizando de uma teoria para explicar um fenômeno, a gente vai se a gente está se utilizando de uma teoria para explicar um fenômeno, né, a gente tem que ter uma base sólida da explicação do que é aquela teoria, né, e nós precisamos contextualizar a teoria no ambiente, no fenômeno que nós estamos nos propondo, né. Além disso, além da teoria, a gente está contextualizando um tema, um ambiente. Vou dar um exemplo, né, na minha tese lá, utilizei uma teoria da psicologia para explicar o fenômeno do processo decisório utilizando uma ferramenta de avaliação de desempenho, né? Então, assim, eu precisei fundamentar bem a teoria e a relação com o meu objeto de análise. Eu precisei fundamentar bem a ferramenta que eu estava utilizando, né? E os contextos mais atuais recentes. E sobre o tema avaliação de desempenho, eu também precisei fundamentar bem essa área. Então, o referencial teórico serve para isso, para que nós fundamentemos, né, todos os elementos que nós estamos analisando, né? Algumas dicas operacionais para vocês. Então, vocês vão produzir artigos, tudo mais, né? Então, a minha área principal é gerencial, eu inicio com o gerencial, depois eu parto para a área de finanças, né? Tá, o que está em voga hoje, né? O que está em voga, não, desculpa, o que está na moda hoje, são pesquisas que se utilizam de equações estruturais, né? Que é uma pesquisa de cunho quantitativo, mas que a gente consegue trabalhar bem na área gerencial, tá? Vou dar um exemplo ali da dissertação, do artigo que nós fizemos ali de síndrome de Burnout em alunos de pós-graduação, né? O que foi a pesquisa, então? Foi a influência da relação orientador-orientando e da autoestima nos sintomas da síndrome de Burnout, né? Então, assim, no referencial teórico, a gente precisou necessariamente abordar, fundamentar cada um dos construtos que eu estou analisando. Então, estou analisando o construto relacionado à síndrome de Burnout. Preciso fundamentar o que é a síndrome de Burnout. Estou analisando a relação orientador-orientando. Preciso fundamentar o que é essa relação. Estou analisando a relação de autoestima. Preciso fundamentar o que é autoestima, né? Então, eu preciso ter essa base bem fundamentada. Algumas dicas, né? Algumas dicas. Tá? A gente necessariamente precisa apresentar os clássicos, né? Então, existem pesquisadores clássicos sobre aquele tema, né? No meu exemplo, na tese, eu usei a teoria da dissonância cognitiva. Quem propôs essa teoria foi o Festinger. Eu precisei apresentar o Festinger, né? Vocês estão vendo em teoria, na disciplina do professor Alad, vão ver lá a teoria da agência. Quem propôs a teoria da agência, Jesse Macklin, né? Então, tem que apresentar o trabalho clássico lá de 79, 76, não lembro, acho que é 79, do Jesse Macklin, né? E assim para todas as bases de vocês. Então, os autores básicos vocês têm que apresentar. Literatura internacional. É recomendável que vocês tragam literatura internacional. Por isso, lá na primeira aula, eu já apresentei as bases internacionais para vocês, né? Existem revistas que exigem 50% da literatura internacional. Então, já se acostumem a fazer as buscas internacionais. Tá? Um outro exemplo, um outro ponto. Além de apresentar os clássicos, vocês precisam também contextualizar o tema que vocês estão trabalhando, ou a teoria que vocês estão trabalhando, como é que ela está sendo, o que tem sido feito mais recentemente. Então, eu estava conversando com um conhecido, né, sobre que ele está querendo publicar na Hack,
né, que é a Revista de Administração Contemporânea, uma das principais revistas da área de administração no Brasil, né, e um dos requisitos da RAC é que, no mínimo, 50% das referências sejam dos últimos 5 anos. Então, percebam, qual que é o intuito aqui? Fazer com que o pesquisador, quem está se propondo a fazer uma pesquisa e a publicar lá, saiba o que está sendo publicado, o que está sendo pesquisado nos últimos 5 anos, o tema que você está se propondo. Né? Então, não adianta você se utilizar de uma base antiga, né, para fazer uma pesquisa recente. Por quê? Porque nesse meio tempo pode ter surgido uma nova variável, pode ter surgido um novo construto, pode ter mudado a interpretação de conceitos, que pelo fato de você não ter se atualizado, a tua pesquisa, você já começa fazendo ela de forma defasada. Né? Ou, muitas vezes, ela não tem mais a validade científica. Por quê? Porque se nesse meio tempo mudaram-se as premissas, né, na tua base, né, na tua área de pesquisa, no teu objeto de pesquisa, ou na tua teoria, efetivamente, né, a tua pesquisa ela já perdeu a capacidade de explicação que você está se propondo. Então, são inúmeros elementos aí que vocês precisam levar em consideração no momento da construção do referencial teórico de vocês. Tá? Tem outros pontos, né, que está relacionado aí com a própria apresentação, foi comentado a respeito do formato de citação e tudo mais, e um ponto ali que foi o que eu fiquei mais, que eu senti falta, né, que se relaciona aí com a forma de apresentação, não com a forma, né, mas com a busca de materiais, né, que está ali no trabalho do Breeman, né, onde ele apresenta a respeito da revisão sistemática da literatura, né, ou de uma revisão narrativa, né, vou tentar apresentar de forma mais breve possível, né, pela questão do tempo, apesar de que eu acho que teria mais uma apresentação hoje ainda, né? Confirmem para mim, por gentileza, que eu estou no Team. Sim, tem a minha do Álvaro. Não sei se vai dar tempo pelo horário. Professor, posso... Voltei. Quem estava falando? Que eu não estava vendo a câmeras. Oi, pode falar. A Sandra. Eu até fiz um apontamento da revisão narrativa e a sistemática. Acabei não colocando no slide. Eu posso dar uma lida? Sim, pode comentar. A revisão narrativa constitui basicamente de análise da literatura publicada em livros, artigos de revista impressas e ou eletrônicas, na interpretação e análise crítica pessoal do autor. Seria mais utilizada na metodologia quantitativa. E a revisão sistemática é uma revisão planejada para responder uma pergunta específica e que utiliza métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos e para coletar e analisar os dados destes estudos incluídos na revisão, mais utilizada na abordagem qualitativa. Era essa anotação que eu tinha feito, mas acabei não desenvolvendo maiores explicações com relação a essa. Sem problemas. O Edgar ali já está querendo traumatizar a filha dele, né? Trazendo para uma aula do mestrado, né? Não, ela não é minha filha, é minha sobrinha, minha filhada. Ah, tá. Daí ela veio aqui, Dindo, daqui um pouco eu vou na aula. Daí eu falei, também estou na aula, vem aqui ver os colegas do Dindo. Muito lindo isso. Somos humanos. Ali a baixinha. Está se arrumando, que um pouco vai para o colégio também. Então, só complementando, tem esse aspecto da revisão sistemática e da revisão narrativa, né? A revisão narrativa, ela... Assim, eu discordo um ponto que o livro fala, né? Que o autor fala a respeito mais na pesquisa quantitativa e mais na pesquisa qualitativa, né? Eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo da seguinte forma. Na pesquisa narrativa,
que a gente busca, né? Não que a gente busca, mas o que é geralmente feito. É a forma de apresentação usual da revisão da literatura, né? Onde a gente vai apresentando de forma encadeada, né, os estudos e tudo mais, como que provém os trabalhos de uma revisão narrativa, né? Então, vai se utilizando, então, faça as buscas, né? Busca no Google, você vai lá, vai na biblioteca, faz a busca de livro, orientador ou outros pesquisadores falam, não, ó, dá uma olhada em tal artigo, dá uma olhada em tal livro, né? E a partir disso a gente vai incorporando essas pesquisas aí no nosso artigo, na nossa dissertação, né? Então a revisão narrativa tem mais ou menos essa forma, né? E é o que, assim, usualmente nós utilizamos, né? E a revisão sistemática, ela tem um ponto aí de diferença, que é assim, o que nós vamos fazer? A gente estabelece protocolos prévios, né? E a partir desses protocolos prévios é que nós vamos fazer a nossa busca, tá? Então, por exemplo, eu vou estabelecer que eu quero fazer pesquisas de tal ano a tal ano, sei lá, do ano 2000 até o ano 2021, né? Eu vou utilizar determinadas palavras-chave, né? Então, vou dar um exemplo. Minha área de pesquisa, avaliação de desempenho, né? Então, eu vou utilizar as palavras que representam a avaliação de desempenho, então, geralmente, em bases internacionais, né? Então, todas as variantes de avaliação de desempenho, né? Vou utilizar todo esse conjunto de palavras. Vou utilizar critérios, né? Por exemplo, busca, título, resumo, palavra-chave. Vou utilizar critérios de determinadas bases de dados, né? E vou fazer a busca inicial. Então, eu vou lá, pesquisei algumas bases com esses critérios e vou encontrar lá um determinado conjunto. Sei lá, vou dar um exemplo. Na minha tese eu utilizei também de revisão sistemática da literatura. Encontrei lá 500 mil artigos. 500 mil artigos para ler é um número alto, né? Então tá, eu preciso estabelecer critérios para não ler os 500 mil artigos, né? Que começa com o quê? Começa com o estabelecimento de áreas. Então tá, a minha área é o quê? A área de gestão de negócios, né? Então eu vou excluir aquilo que não contempla a área de gestão de negócios. Então eu vou excluir as áreas de engenharia, as áreas de medicina, quando não seja na área de gestão de negócios dessas áreas, né? Por exemplo, uma gestão hospitalar é gestão de negócios, apesar de ser medicina. Então, eu vou excluir outras áreas. Então, tá, eu consegui sair de 500 mil artigos para 80 mil artigos. Então, tá, a partir disso, eu preciso estabelecer outros refinamentos, né? Eu não lembro o que eu fiz no caso, mas tá. Bem mais uma refinada. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou tentar identificar o que está alinhado com o meu tema. Então, eu vou ler títulos, e aquilo que não está alinhado pelo título eu vou excluir. Excluo tudo que não está alinhado pelo título. Sobrou, sei lá, 20 mil artigos aí ainda. Então tá, vou excluir por resumo. Leio, resumo, excluo por resumo. Né? Vou excluir por... Aí depois eu vou verificar critérios de... Esse é um protocolo que eu utilizo, né? Que foi desenvolvido lá na UFSC, né? Por... citações dos trabalhos e por tempo. Então, tá, seleciono artigos recentes, seleciono os mais citados. Fiquei com 5 mil artigos. Então, tá. Vou criando filtros, né, protocolos que já são estabelecidos antes do desenvolvimento da pesquisa, né, para que eu consiga ir refinando meus dados. Então, tá. Por isso que se chama revisão sistemática da literatura. Eu estou me utilizando aí de uma sistemática, não necessariamente num sistema, né? Mas de uma sistemática para chegar na minha literatura ser utilizada. Tá?
pode ter alguém que depois vá pegar o produto disso, né? No meu exemplo, a minha tese ou os artigos provenientes da tese, vai falar, não, ó, Vinícius, você não está utilizando do autor tal, do artigo tal. Né? Por que você não utiliza? Não, eu não utilizei porque ou porque ele não faz parte do escopo da sistemática que eu utilizei, ou, apesar de ter entrado, em algum dos momentos da exclusão, foi necessário excluir ele. Então, eu tenho argumentos para não ler os 500 mil artigos, ou para não ler um artigo indicado por alguém. Por quê? Porque eu tenho critérios, ou para excluir, ou para manter. Então, isso é uma revisão sistemática. Geralmente não, desculpa. A revisão sistemática, ela é muito utilizada, tá? Na nossa área, nem tanto, tá? Na nossa área, vocês vão ver pesquisas, sei lá, dos últimos 5, 10 anos que se utilizam lá para pesquisas bibliométricas, né? Para fazer pesquisa lá, quem são os principais autores e tudo mais, né? Mas, por exemplo, nas áreas da saúde, é bastante utilizado. Por quê? Porque, vamos pegar um exemplo agora, né? Covid e remédios que são eficazes na Covid. Imagina um médico tendo que, no meio desse caos, parar para ler artigo científico, para ver o que os artigos estão falando ou não estão. Né? O pessoal não tem tempo, o pessoal da medicina não tem tempo. Né? Ou eles estão salvando vidas ou eles estão ganhando dinheiro. Né? Então, a revisão sistemática é muito utilizada lá. Por quê? Porque eles se utilizam de protocolos para identificar as pesquisas e, a partir dos resultados, eles extraem os resultados dessas pesquisas. Então, vocês vão ver muitas pesquisas, principalmente agora que existem, além da preocupação científica, uma preocupação ideológica nos resultados, né? E daí, com isso, um compartilhamento, não só do pessoal da área da saúde, mas de inúmeras pessoas compartilhando resultados dessas pesquisas no Facebook. E muitos desses resultados, vocês vão ver lá que são meta-análises. Né? O que são meta-análises? São resultados de pesquisas bibliométricas, né? Que se utilizam aí de resultados de pesquisas anteriores. Então, é uma das formas aí de revisões sistemáticas. Né? Eu trabalho com revisão sistemática também, e eu estou tentando o credenciamento no programa da administração, talvez ofereça lá a disciplina, né, se aceitarem. Se não, vou tentar oferecer aqui na contabilidade também, que é interessante para a construção para o pesquisador inicial, fazer a construção de um conhecimento sobre aquilo e para a identificação, pelo menos, aí, de resultados recentes de pesquisas. Então, acho que é interessante, tá? Acho que esses são os principais pontos aí a serem comentados a respeito aí da revisão da literatura. Né? Comentei sobre clássicos, comentei sobre literatura internacional, comentei sobre revisão sistemática, comentei sobre pesquisa recente. Então, assim, inúmeras preocupações que vocês precisam ter, tá? No momento da construção. Tanto da dissertação de vocês, só que a dissertação é num médio prazo, né? Vai ficar para o ano que vem, provavelmente, e num curto prazo aí dos artigos de vocês. Tá? Claro, existem temas que são mais restritos. Eu quero falar sobre contabilidade pública no Brasil. Pô, não vai ter tantas pesquisas internacionais assim, né? Porque é um tema muito específico, né? Gestão pública no Brasil, né? Então, mas existem temas que eu quero falar de finanças. Pô, finanças não tem como falar sem buscar literatura internacional. Quero falar sobre, dentro da área gerencial, controladoria, avaliação de desempenho, sistema de controle gerencial, orçamento. Isso tem muita literatura internacional e muita literatura recente. Então, vocês têm que incorporar isso na pesquisa de vocês. Tá? Alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário? Eu acho que em oficinas de pesquisa, o professor Clóvis vai abordar sobre busca em banco de dados e tudo mais, né? Mas, assim, com o que eu apresentei na primeira aula, vocês já conseguem se virar, né? Já conseguem aí ir desenvolvendo pesquisas, tá? Pessoal, a gente já está aí com o nosso tempo bem adiantado, né? Faltou um tópico, né? Deixa eu voltar no Teams ali, que é o tópico de hipóteses e questões de pesquisa, né? Questões e hipóteses de pesquisa, né?
eu apresento como sugestão que essa apresentação aí a gente transfira para a primeira apresentação da próxima aula. O que vocês acham? Pode ser? O pessoal que ia apresentar. A gente podia rodar a apresentação bem rapidinho e deixar só os questionamentos, orientações do professor e a próxima aula? Eu acho que não contribui muito, porque assim, tem muita coisa da apresentação que a gente faz o link desculpa, muita coisa do questionamento que a gente faz o link na apresentação. Acho que vai ficar muito distante a apresentação e questionamento, né? Talvez, assim, como a minha memória não é tão boa assim para ficar tão fresco na cabeça. E eu acho que como vocês estão num turbilhão de leituras aí também acho que no de vocês também não vai ficar tão fresco. Então, assim, eu acho que ou a gente faz toda a apresentação e a discussão uma vez só, ou hoje, né, ou na próxima aula. Aí fica a critério de vocês. Para mim Para mim, tudo bem, deixa para a próxima aula. Para mim, pode deixar para a próxima aula também. Próxima aula é melhor. Nós temos aula hoje à tarde. Isso. Nós temos aula daqui a pouquinho. 1h30. Vai dar tempo de engolir o feijão com arroz aí, male. Então, beleza. Então tá, pessoal. Então, da forma que nós conduzimos hoje, vocês acham que tá bacana? Então, beleza. Então, eu vi a maioria das cabecinhas balançando aqui, né? Então tá, Nós estamos aprendendo juntos, né, professor? Sim. Então tá, se tiverem, às vezes, aí, sugestões e tudo mais, podem me mandar no chat da disciplina, no chat interno ali do Teams, né? Que a gente vai se adequando, tá? Então eu vou finalizando a aula de hoje, vou parar aqui a gravação.